Bom, então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como ficou o aplicativo. Lembrando que eu não consegui conectar, né, a interface desenvolvida aí pelos nossos consagrados, mas a funcionalidade interna tá funcionando, então acho que é legal mostrar. Vou mostrar tudo como funciona, tá? Para também mostrar os possíveis bugs e tal. Eu acabei de dar um commit para quem quiser fazer o clone ficar um pouco mais fácil, beleza? Não precisar usar o shell, né, nada do tipo. Bom, então a gente tem uma função só, que é essa função search main aqui, ok? Onde está tudo colocado. Eu também, e a Luísa também fez isso, né? Eu aconselhei a fazer isso, que é a gente, nas bibliotecas, que eu vou mostrar daqui a pouco que a gente desenvolveu, a gente acabou colocando todas as funções dos nossos aplicativos, né, dentro de uma única. Então, tem poucas funções aqui, justamente porque a gente conseguiu compilar elas ao máximo, ok? Então, basicamente como funciona? A gente tem dois requests, certo? Vou mostrar aqui com a telinha. Dois requests. Um request que é o nome da empresa e outro request que é o date, vocês já vão entender. Aí, em princípio, ele busca na database se a URL ainda está existente. Essa URL ela serve para transformar os trickles, que são meio que as siglas das ações das empresas, nos nomes das empresas, tá? Eu estou usando a da Quendel, acho que é o nome, Anfã. Daí aqui, ele faz uma busca inteligente da empresa que você colocou, com o nome. De que maneira? Depois eu mostro também isso. Aqui, basicamente, ele vai fazendo uma iteração nessas listas para organizar os valores, porque ali ele já pega os valores das ações, tá? Então ele vai organizando, até aqui ele vai organizando. E aqui, basicamente, eu peguei o algoritmo que a Luísa desenvolveu. A gente faz o web scraping das notícias daquela empresa no site. Também já vou mostrar daqui a pouco. Aí, depois de fazer tudo isso, os valores são colocados nas listas aqui em cima, que são chamadas aqui embaixo e transformadas em data frames do Pandas. E aí depois a gente transforma isso no HTML. Lembrando que tudo isso só acontece se os requests forem diferentes de none, porque senão ele daria um bug, né? Então, você vê que se não for, ele simplesmente renderiza o HTML até você colocar alguma coisa. Então, vamos entrar aqui. Bom, então a gente tem o core, os templates e o zip. O zip é basicamente tudo junto, que eu também já tá lá também, tá? No core, a gente tem três arquivos principais: o analysis, o engine e o scrapper. O analysis, ele basicamente vai ser todas as análises das ações, certo? Esse aqui foi eu que desenvolvi. Então, tá aqui o URL. Aqui a gente faz o decode, transforma ele em um I/O, certo? De WebAssembly, né? De volta para binário comum. Aí a gente começa as funções aqui. Então, a gente tem um database. O que a gente faz nesse database? Basicamente a gente faz essa decodificação. Ela tá dupla aqui, não sei porquê. Acabei de perceber isso, mas tudo bem. Aí aqui é um sistema bem simples, mas basicamente a gente vai tentar procurar o nome da empresa e pegar o trickle. Então, essa parte aqui do Company Search. Do Similarity, basicamente ele vai usar um algoritmo de Sequence Matcher, que já vem de inbuilt no Python, para comparar com a database, né? Do mais próximo possível. Então, se você digita Microsoft, ele não vai tentar encontrar Microsoft, ele vai tentar encontrar o nome oficial da Microsoft, que é Microsoft Company, que dá aproximadamente 0.9 de similaridade. Aí ele vai lá e pega o máximo dessa similaridade, ok? Normalmente tem um só, ok? Aqui, ó, o máximo, beleza? E aí, basicamente, e essas funções foram compiladas nessa função company values. E esse range aqui é uma coisa interessante. Lembra aquele request day que eu falei? Aquele request day, ele entra aqui, né? Aí você fala, mas por que ele entra aqui? Porque ele vem aqui. Esse range, ele basicamente você vai dizer assim, ó, 3, por exemplo. Então, 3 dias anteriores ao meu. Então, ele vai pegar do dia 0, 1, 2, né? O 0 sendo o meu, o 1 anterior, certo? E o 2, 3 anteriores, beleza? E tá aqui. Então, a gente pode escolher isso aqui também, ok? Obviamente, nos valores das ações. Aqui a gente tem o mais complexo, que foi o que eu desenvolvi também, que é o Engine. Então a gente usa o NLTK, basicamente, que é hoje o estado da arte do processamento de linguagem em Python. Tem alguns aí tentando desbancar ele, né, igual o GTP3, acho que é esse nome, né? Sempre me confundo com sigla. E basicamente a gente tem uma grande função chamada Cluster Steps. Eu puxei essa função da minha biblioteca, que eu já tinha programado uma vez, e fui adaptando ela. Então basicamente aqui a gente encontra as palavras inúteis das línguas, chamadas stop words, através da detecção da língua. Então a gente detecta se ela em português, se não me engano são 8. Azerbaijano em português, inglês, francês, espanhol, japonês, italiano, eu acho, tem também stop word, e árabe, eu acho.
Mas existem vários customizados, eu só não quis colocar aqui para não ficar muito pesado, beleza? Aí uma vez pego os stop words, a gente vai filtrar, tá? Filtrar essas stop words, tirar elas do texto mesmo, ok? Depois a gente vai usar essa função domain, onde ele vai pegar os tags, ou seja, ele vai classificar as palavras entre verbo, substantivo, adjetivo, determinante, preposição, porque isso vai ser importante lá pra frente. Agora no classification. No classification, o que acontece? A gente vai pegar só os adjetivos e os substantivos. Substantivos são nouns, adjectives é dado pelo símbolo J, então a gente usa uma sentença regular aqui para dizer que a gente só quer os que começam com N ou os que começam com J. Aí depois disso a gente faz uma classificação estatística TF-DF. Essa classificação ela vai dizer pra gente quais palavras são mais importantes ou menos importantes, e a gente coloca isso numa lista. Na verdade é um dicionário, né? Mas tudo bem. Depois a gente tem dois tipos de análise de sentimentos que você pode escolher, dependendo do que a gente coloca ali. Nesse caso, eu coloquei o 0 porque o 1, acho que é isso, né? O 1 acabou não funcionando tão bem, tá? Que é, basicamente, a gente pega os nouns, que estão aqui, que foram, ou, né, que a gente pegou de lá, e a gente analisa o sentimento dele aqui, a polaridade, subjetividade. Polaridade, basicamente, é se é positivo ou negativo. A subjetividade é se a palavra ela tem mais opinião ou é mais embasada em fatos. Você fala, mas como você sabe isso? Palavras como, por exemplo, good é uma palavra que ela tende a expressar mais subjetividade. Mas palavra como efficiency tende a expressar mais objetividade. Então, vai variando tudo isso. Eu acho que essas coisas variam de 0 a 1 ou 0 a 1 menos 1, né? Ou 0 a 2 menos 2. Depende da versão aí, tá? Já variou isso bastante dependendo das versões. Isso usando o que, né, Muriel? Usando o NLTK, o TextBlob, que eles acessam a mesma biblioteca que faz isso, ok? Mas acho que nesse caso aqui foi o TextBlob mesmo. Como você pode ver, a gente evoca um tipo TextBlob aqui. E o Sentiment Analysis 1, a gente usa o Vader. O Vader, ele é um pouco mais preciso, e ele não precisa você não precisa retraduzir ele para, ele não retraduz para inglês, né, como interlíngua. Ele vai direto. Mas ele não, nesse caso específico eu achei melhor usar o TextBlob mesmo, ok? Aí depois a gente tem o MyModel, que basicamente o que esse MyModel fez? Lembra o TF-DF que eu criei? Então, aquele algoritmo, eu fiz. Aquele algoritmo que eu escrevi ali, ele calcula a importância das palavras. E aqui, basicamente, o que a gente faz? Esse algoritmo de importância, quanto menor, melhor. Então, quanto mais próximo de 0, mais importante é a palavra. Então, o que eu faço? Eu pego o cálculo de sentimento que eu fiz e eu divido por 1 mais esse sigma, fazendo com que seja o inverso, né? As palavras que forem esse 0, né? Quanto mais tendendo a 0, melhor. Não o sentimento, o valor total, ok? Da estatística, beleza? Então, você pode ver aqui. Então, por exemplo, se uma palavra tem uma importância muito grande, ele vai ser 1 mais, sei lá, 5, por exemplo. Mas 5 é um valor muito grande para TF-DF. Então vai ficar tipo, vamos supor, um sentimento 0.5 dividido por 5, né? Esse valor é menor do que se uma palavra que é muito importante, que é, por exemplo, 5 dividido por 0,5, por exemplo. Então, ok? Acho que vocês conseguiram entender isso. Mas isso é um pouco avançado, então só estou falando mais para vocês saberem o que eu fiz, beleza? Eu também tenho que gravar um pouco rápido aqui. Ok, beleza. Aí, basicamente, o que a gente faz? Toda essa região aqui, a gente simplesmente vai pegando esses valores, somando todos, dividindo por 1 mais o tamanho. Por quê? Porque a gente vai pegando as médias. Então, as médias para cada round das polaridades, as subjetividades, blá, blá, blá. Aqui sempre adicionando um arredondamento de 2, tá? Só para evitar qualquer problema. E depois, o que eu fiz? Eu criei uma compile function aqui, onde eu pego todas essas funções e compilo nessa compile function. Então, ela executa na ordem correta já tudo bonitinho. Esse é um conceito mais usado em programação funcional, né? Que a gente tem como Monda, mas acho que aqui também funciona bem, então, beleza? Ok. E aí o terceiro módulo, que foi o módulo que a Luísa criou, ficou muito enxuto e ficou muito bom, que foi esse módulo de web scraping. Então, basicamente, o que ele faz aqui? Você entra com um input, que no caso é o input puro, que você coloca aqui, tá? Ele vai usar o agente aqui, né? Para poder poder entrar como usuário no site. Aqui vai fazer umas transformações para que a gente consiga pegar só os links que nós realmente queremos. Vai entrar pela tag do URL com o nosso
o nosso input já processado aqui. E depois ele faz os requests dentro, né, das próprias HTMLs e vai pulando os logs do site em busca das notícias específicas que a gente quer. A gente conseguiu filtrar bastante as notícias de publicidade, coisas do tipo, para pegar realmente só o que a gente precisa, beleza? Então, ok. E depois aqui a gente tem o template HTML, que seria onde realmente as coisas acontecem. Nesse template eu tentei colocar o chart, né? Mas ele acabou não funcionando. O Jinja template que o Flask usa, eu não considero tão bom. Então às vezes ele realmente dá umas bugadas. Mas o que eu fiz? No main aqui vocês podem observar, quer dizer, eu já mostrei para vocês, né? Que a gente transforma o sistema em um HTML, o template dos data frames. Então eles vão aparecer ali não em forma de gráfico, mas em forma de tabela, beleza? Vocês provavelmente já devem estar acostumados com esse tipo de coisa, ok? Então vou mostrar aqui. E o que acontece? Eu coloquei especificamente uma coisa aqui, que provavelmente quando a gente rodar, ele vai começar primeiro a instalar as bibliotecas, depois instalar as dependências do NLTK. Essa não foi uma aplicação que ficou tão leve assim, tá? Principalmente por conta das dependências do NLTK. Por quê? Porque todas aquelas stop words, todos aqueles processamentos de linguagem, eles necessitam do quê? Eles necessitam... acabou indo fácil aqui, beleza. Eles necessitam de corpos linguísticos, que são basicamente dados massivos que contêm palavras e normalmente tabelas também, certo? Para ele poder fazer esse processamento. Então, tá aqui uma interface bem simplesinha. Vamos colocar uma empresa aqui, tá? Vamos colocar Apple. Então, Apple, ok. E aí, input the research range in days, tá? Nossa, eu coloquei um em inglês e um em português, mas foda-se. Vamos colocar 4 dias, pode ser? Beleza? Então, enviar. Como eu disse, não ficou uma aplicação tão leve, ok? Eu vou estar disponibilizando esse link também. Então, nossa, estar disponibilizando, gerundismo do caralho. Mas enfim, então é só a gente observar aqui. Vocês vão observar o render dos templates. Isso é uma coisa interessante também, tá? De se falar. O Pandas, ele é muito bom com relação a transformar em HTML, a transformar em XLSX, a transformar em CSV, porque realmente funciona bem. Transformar em HTML e tal usando Pandas. Beleza. Então, a gente pode observar aqui, tá? Nossa, Muriel, por que começou no 350, no 351? Aqui. Isso seria as notícias. As frases das notícias. Porque igual eu falei pra Luísa, eu preferi fazer isso pra demonstração pra não ficar tão extenso, tá? Se fosse um gráfico, a gente poderia colocar o tanto que a gente quisesse. Se eu colocasse em tabela, ia ficar um negócio gigantesco. Então, eu achei melhor fazer assim, ok? E aí vamos analisar isso aqui. Então, a gente tem, ó, os dias aqui. Eu não sei exatamente o porquê que ele só foi 0 e 1, tá? Eu não sei, mas eu acho que é porque os outros dias foram, entre aspas, inúteis. Então, ele acabou descartando. Ele faz isso às vezes, essa biblioteca, ok? As APIs não são perfeitas. Mas beleza. Então, a gente tem aqui, ó, a abertura no dia 0, a abertura no dia 2. O high e tal, basicamente foi tudo a mesma coisa, não mudou muito, ok? Agora, vamos ver aqui nas Final Polarities. Então, vamos, por exemplo, aqui nessa 0. A gente tem, ó, Final Polarity 0, 0, Final Subjectivity 0, 0. O que significa isso? Significa que foi uma parte, né, uma notícia neutra, que não nos agregou nada. A próxima já não. A próxima, ela já foi um pouco mais positiva e a subjetividade também um pouco maior. E isso sempre acontece, tá? Em análise de linguagem, a gente sempre percebe isso. No mais, basicamente, elas foram neutras, né? Aí você fala assim, mas isso é normal, Brau? Isso é muito normal. Principalmente quando a gente está analisando notícia, computacionalmente elas tendem a ser muito neutras. Então, isso é bem comum. Eu já programei usando reviews, né? Uma vez eu fiz um programinha que ele fazia o scrap do Rotten Tomatoes e ele puxava comentários de filmes. E aí essas polaridades variavam absurdamente. Por quê? Porque um comentário de filme tende a conter muito mais adjetivos e muito mais substantivos, que também tem subjetividade. Não vou entrar nessa onda aqui, mas tem. Então, nesse caso, ele é mais neutro. Como eu estou falando, eu acabei não conseguindo configurar o gráfico e esse foi o nosso grande problema. Então, aqui você não consegue visualizar a informação, os dados de verdade. Num gráfico, a gente poderia ver nitidamente os picos, né, de polaridade e tal. Então, eu acho que
No mais é isso. Você pode ver que eu tentei mostrar também as coisas que deram errados aqui, por exemplo, essa parte aqui das informações, de captar as ações. Por algum motivo, essa biblioteca que eu peguei aqui, tá? Ela não funciona tão bem quanto eu gostaria, mas são coisas que são superáveis, tranquilamente superáveis, certo? E a própria interface aqui é totalmente modificável tranquilamente, certo? Não tem muito problema. Ele também printa aqui no console, eu acho, não sei. Ele printa aqui também, tá? Mas no mais é isso. Tentei gravar bem natural aqui, beleza? Se eu errei alguma coisa não ficou muito clara, só falar, porque olha aí, já são 11 e pouco. Então eu tô gravando aqui. E o vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu tentei mostrar, dar um geralzão em tudo. Se alguém quiser que eu explique algum algoritmo mais aprofundadamente e tal, tô aí. Só falar, beleza? Lembrando que eu não sou programador web, então se eu também fiz alguma coisa errada aqui nos roots do programa ou nos returns, também pode dar um toque, beleza? Valeu!